Shalom, mais uma vez. Boker Tov, bom dia, queridos. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Nós estamos em mais um dia tratando da nossa mensagem aqui no podcast do canal Fábio Pires. Como você sabe, nós já começamos no dia 13 de julho. Para aqueles que não estão acompanhando esse trabalho, que estão entrando aqui pela primeira vez, então desde o dia 13 você tem a mensagem de abertura. Você pode ter acesso a todos os nossos vídeos, a todas as mensagens, aliás, a todos os nossos podcasts. O podcast que é um formato muito particular, como se fosse um programa de rádio, um antigo programa de rádio. Hoje nós temos esse acesso dentro das redes sociais, dentro da internet. Obrigado àqueles que estão acompanhando esse trabalho. E esta é a mensagem número 67 do podcast Canal Fábio Pires, de 2/12, onde nós vamos continuar com o tema Teshuvá, a importância desse ato nos dias atuais, parte 3. Essa mensagem ela vem de encontro às nossas necessidades em dias tão conturbados que se desenham à nossa frente como dias de julgamento e juízos do Eterno. Nós estamos trabalhando com a leitura de partes da obra Teshuvá, de Adin Niran de Israel, da editora Mayanot, uma análise para melhor ajudar a todos. Você pode nos encontrar nas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram, estamos deixando aqui na tela. Você pode também nos encontrar lá na Livraria Kedushá, em @Livraria Kedushá no Instagram, por enquanto somente no Instagram. Inclusive adicionamos mais pessoas para a nossa livraria. Estamos com bastante gente bastante gente que está acompanhando os lançamentos, as obras, resenhas. Lá deixamos os valores e você pode ter acesso a obras muito importantes para a sua vida espiritual. Então você tem que ter shalom, tem que ter paciência para a leitura, da mesma forma que nós defendemos a leitura das escrituras. Sempre aqui que nós falamos, sempre que podemos falar sobre isso, todas as semanas do nosso programa. Nós estamos no Twitter também, com mensagens diárias de reflexão. Você pode nos acompanhar. E lá no Twitter, que é uma plataforma um pouquinho diferente, a gente trabalha mensagens de cunho espiritual. Se você desejar enviar um e-mail, você pode nos mandar um e-mail para fabio73b@gmail.com. Se você deseja colaborar com esta obra, e nós precisamos, de maneira física, de maneira financeira, eu quero dizer, se você desejar sentir no teu coração para isso, já agradecemos, e de maneira espiritual, nós também precisamos de orações, precisamos também das bênçãos dos irmãos. Nesse sentido, enfrentamos muitas das vezes problemas espirituais, não é? Então nós contamos com a oração de todos. Nós estamos também com grupos no WhatsApp e no Telegram. Se alguém tiver interesse, nos envie mensagem para o e-mail que já passou aqui, tá ok? Então eu vou repetir, fabio73b@gmail.com, e nós juntamos um grupo de pessoas e colocamos os nossos grupos, tanto para iniciantes quanto grupos mais específicos, tá, meus queridos? Agradecemos a participação de todos os irmãos conosco, é sempre uma bênção estar com vocês. Muito obrigado pela participação, meus irmãos. Muito obrigado. E nós temos aí a consciência de que nós estamos fazendo um trabalho muito simples, mas um trabalho muito honesto, tá, irmãos? Um trabalho muito humilde, porque é um trabalho humilde mesmo, né? Não é um canal ou uma página com requintes aqui de vídeo, etc. Porque isso aqui é um podcast, né? Mesmo nas nossas lives, são lives simples, que a gente tenta falar ao coração de todos da melhor maneira possível. Então, vamos já então iniciar mensagem 67 do canal podcast do canal Fábio Pires, de 2/12, o tema Teshuvá, a importância desse ato nos dias atuais. Nós estamos na parte 3. Nós falamos sobre o conceito de Teshuvá. Se você perdeu, então você pode acompanhar o programa número 65 e principalmente ontem, o programa número 66. E hoje nós vamos ter esta continuação para todos vós.
E nessa parte 3 nós vamos continuar a leitura que nós estamos fazendo da obra Teshuvah de Adin Even Israel. Nós vamos continuar os temas, os trabalhos, as leituras, inclusive dessa que é uma obra tão importante, uma das obras mais importantes do Rabino Steinsaltz. Lembrando que aqui esta é uma página de cunho judaico-messiânico que não prega o judaísmo em si, isso é uma questão particular. Se alguém quiser seguir os rituais do judaísmo, eu sigo os rituais do judaísmo. Se alguém quiser seguir, é uma questão particular e todos têm essa liberdade. Seguir ou não seguir. Todos têm a liberdade de ter um relacionamento com o Eterno de uma forma, de uma maneira particular. Isso é muito importante deixarmos claro. Tá, irmãos? E aqui a gente não faz críticas ao judaísmo de maneira nenhuma. Críticas aos serviços ou críticas à maneira de forma nenhuma. Aqui a gente tem um discurso muito sincero de bom senso. E quando houver alguma crítica, alguma parte institucional do judaísmo que eu quero colocar, erros, às vezes pontos fracos, né, dentro dessa vertente religiosa, nós fazemos também, como nós já fizemos, a gente não tem problema com relação a isso, porque nós falamos também, não é, dos nossos próprios problemas, e todas as mensagens que são colocadas aqui são mensagens, né, para mim primeiro, tá, irmãos? E depois as mensagens são para os irmãos. Então, o que nós lemos aqui, em primeiro lugar, dentro das escrituras ou de obras que a gente faz o trabalho, a gente relaciona isso, em primeiro lugar, para quem vos fala. Tá? E nós chamamos de judaísmo, vamos colocar assim, a doutrina de nossos pais, Avraham, Isaac e Jacob. Eu sei que há outras diferenças, mas eu falo isso de uma maneira mais prática. Tá? E não tenho nenhum problema em falar a palavra judaísmo. Eu evito um pouco de falar essa palavra, porque muitas vezes as pessoas que não conhecem podem ficar um pouquinho assustadas, porque justamente a Igreja Católica fez uma lavagem cerebral aí de mais de 15, 18 séculos. Tá? Nós cremos aqui em Yeshua HaMashiach como Messias, não andamos de preto ou branco, de preto e branco, perdão, porque na verdade nós não fazemos a lamentação pelo templo que foi destruído, porque nós cremos verdadeiramente que Yeshua foi sacrifício suficiente para as nossas vidas. Nós ansiamos pela volta dele, não pela construção física de um templo. Nós ansiamos pela vinda da nova Jerusalém. Isso é muito importante, a cidade de ouro, com as ruas de ouro, com os muros de ouro, não é? Prometida lá no livro de Apocalipse, onde Yeshua será verdadeiramente rei visível, e esse mundo será um mundo físico, um mundo visível. Algumas pessoas creem que o reino de Yeshua já foi instalado. Nós não cremos assim, porque esse reino não está sendo visível. Então, os teólogos que defendem esse ponto, na minha humilde visão, estão completamente enganados. Inclusive, teólogos reformistas pensam dessa maneira, mas nós respeitamos, né? Obviamente, é nosso dever respeitar as visões doutrinárias, e não é o nosso feitio aqui de entrar em discussões e problemas com ninguém. Tá bom, queridos? Vamos lá, então. Nós temos algumas coisas para serem lidas, alguns pontos para serem colocados. Ontem nós falamos de Yohanan 3.3, Yeshua na conversa com Nakdimon, com Nicodemos. Isso é muito importante deixarmos claro, que essa é uma das bases, né, que nós temos com relação ao nosso arrependimento. Eu acho que em todos os momentos nós temos que pensar nas palavras de Yeshua, irmãos. Isso é muito importante. Nós não podemos desconsiderar as palavras de Yeshua HaMashiach. Suas palavras são fundamentais para as nossas vidas. Então vamos fazer a nossa brachá, a nossa bênção. Toda vez que você for ler a Bíblia, você pode fazer uma bênção espontânea, agradecer ao Eterno por aquela leitura. E nesse caso nós fazemos justamente a bênção que nós temos a partir da página 65 da Bíblia do Dr. David Stern, que diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et Yeshua ben Hak Meshichenu goalenu Moshenu kapohatenu
va adonenu ve'et sifrei bererit rehadasha le'amenu lechol hamim. Baruch ata Adonai noten Yeshua b'Yeshua HaMashiach. Amém. O significado da Teshuvá, continuação então da obra Teshuvá, um guia para o judeu recém-praticante de Adin Even Israel, da editora Ma'ayanot, que diz assim, página 11: a Teshuvá ocupa uma posição central do judaísmo e tem muitas facetas. Assim como os indivíduos diferem entre si, também são diferentes suas modalidades de Teshuvá, tanto no motivo quanto na forma de expressão. Numa definição ampla, Teshuvá é mais do que apenas o arrependimento pelo pecado. É um novo despertar espiritual, um desejo de fortalecer a conexão entre si mesmo e o sagrado, o santo, bendito seja ele. Portanto, a eficácia da Teshuvá muitas vezes é função da sensação que a pessoa tem de distanciamento do sagrado. Quanto maior for a distância, maior será o movimento potencial na direção da proximidade renovada. Como disse um sábio judeu, uma corda que foi cortada e que é amarrada de novo é duplamente forte no ponto onde tinha sido cortada. Fantástico. Primeira reflexão que nós fazemos aqui hoje, irmãos. Eu vou ler então essa frase desse sábio judeu. Isso é muito importante, porque se nós falamos sobre o povo de Israel, nós não podemos deixar os sábios de fora. Tá? Então, aqui dentro do nosso podcast das mensagens, defendemos sim as mensagens dos nossos sábios, as mensagens que foram legadas, todas elas que têm a ver com espiritualidade, todas elas que têm a ver com a Torá, com renovação, com mudança, com restauração de vida, deve e precisa ser apoiado. Uma corda, abre aspas, uma corda que foi cortada e que é amarrada de novo, ela é duplamente forte no ponto onde tinha sido cortada. Então, se vocês têm um problema seríssimo, com um pecado seríssimo, e todos nós, praticamente todos nós passamos por isso nas nossas vidas, quando nós vamos nos arrumar, quando nós vamos nos restaurar, vocês já sentiram a sensação de virem mais fortes ainda? Há pessoas que caem novamente, porque elas não têm uma estrutura espiritual, elas não estão firmadas na rocha, que é aquilo que Yeshua nos colocou. E não estando firmados na rocha em si, não tendo construído a sua casa em terreno, né, em solo, solo consistente, né, a pessoa não tem como, na verdade, sobreviver, porque ela mesma não tem essa condição. Tá? Então ela não construiu, ela não fez isso na vida dela. Isso é muito importante nós deixarmos claro. Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que uma casa firmada na rocha é diferente de uma casa firmada num terreno arenoso. O próprio Yeshua falou sobre isso. Está marcado em Matitiahu 7, 24 a 27. Vamos fazer a leitura, se você tem a sua Bíblia. Então você tem o tema das Escrituras, ou o tema da Brit Hadashah com você, tem um aplicativo, tem uma Bíblia, eu já comentei que é bom que você escute esta mensagem, caso você possa, claro, se você estiver fazendo algum trabalho, se você não estiver fazendo algo na sua casa, mas mesmo que você esteja, preste muita atenção. Matitiahu 7, 24 a 27 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E Yeshua diz, e foi grande a sua queda. Então eu gostaria de deixar aqui algo, já como a partir dessa primeira reflexão,
tipo de pessoas nós estamos sendo, né? Se nós estamos sendo insensatos ou se nós estamos sendo prudentes. Se você está sendo prudente, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Agora, se você está sendo insensato, é fundamental que agora, a essa altura do campeonato, você possa corrigir a sua vida para que você, como eu posso dizer, não tenha problemas. Tá? E a gente sabe que em todos os momentos das nossas vidas nós temos problemas. Mas depende da maneira também como você pode trabalhar, como você pode resolver esses problemas. As palavras de Eixo, irmão, são palavras muito diretas. Tá? Ele diz sobre escutar as suas palavras e praticá-las. Isso é muito importante. Então, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo, isto é, vou fazer com que ele fique parecido a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E dentro da nossa reflexão, será que nós estamos sendo prudentes, né? Será que nós estamos usando a prudência ou nós estamos vivendo a nossa vida, como diz a velha canção, uma das canções mais, na minha opinião, mais equivocadas que fizeram aí no mundo secular? Deixa a vida me levar. Isso é um tremendo absurdo. Esse é um erro mais grotesco que o homem pode ter em si, em si mesmo, na sua própria consciência. Então eu acho que nós somos muito influenciados pelas coisas do mundo e fazemos, na verdade, temas do próprio mundo para nós mesmos. Isso não está correto. Nós nos espelhamos nas coisas do mundo, então você vai se espelhar aonde? Nesta canção? Ou você vai se espelhar na prudência que foi colocada por Yeshua HaMashiach? Será que nós estamos sendo prudentes, irmãos, em tudo aquilo que nós falamos, em tudo aquilo que nós pensamos, da maneira que nós agimos? Será que você não está dando atenção demais para aquilo que as pessoas estão pensando e fazendo demais à vontade das pessoas? Porque se você fizer o certo, você vai se, entre aspas, queimar com as pessoas? O que você prefere? Se queimar com as pessoas por fazer o certo, ou você prefere se queimar no lago de fogo que vai ser dado a Hassatan, profeta da besta, todos os seus demônios, todos aqueles que preferiram seguir as suas vontades? Então hoje nós fazemos uma escolha. Hoje nós temos o processo de Teshuvah. Eu estou aliando as palavras de Yeshua junto com o conceito do livro Teshuvah do Adeni Ben Israel. E nós temos que fazer isso. Não pense você que o judeu também não acredita no inferno. Acredita sim, tá, irmãos? Acredita sim. É que eles não ficam comentando sobre isso. Há, inclusive, no livro de Sidur de orações, um tema, numa oração para que sejamos livres ou livrados do inferno. Então, vir com esse papo, com esta balela de que judeu não acredita em inferno, isso não é verdade. E eu já ouvi da boca de alguns judeus sobre isso. Repito, eles não ficam comentando sobre isso, é diferente. Então, o fato de você não comentar sobre o assunto não significa que você não vai crer, não vai acreditar nesse assunto. Este movimento da alma para a renovação da conexão, então a Teshuvah é uma renovação da conexão com o Eterno. Este movimento da alma pode surgir em alguém que nunca tenha pecado, mas que ainda assim esteja sentindo um chamado para aproximar-se do sagrado. É dito que Abraão, tinha até os seus 70 anos uma alma de um menino de 5. Sabem por quê, irmãos? Porque ele nunca tinha pecado. Isso é muitíssimo interessante. Isso é um comentário da Torá, tá? Na penúltima paraxá que foi colocado isso. Repito, Abraham tinha uma alma de uma criança de 5 anos na sua idade de 70 anos.
Eu acho isso muitíssimo interessante. Isso prova, isso faz com que nós tenhamos essa obrigação de voltarmos a uma alma, inclusive, benevolente. Então a Teshuvá faça com que você também, e nós falamos sobre isso na mensagem 65 e na mensagem 66, a Teshuvá faz também com que você faça uma profunda reflexão da tua vida, e nessa profunda reflexão da tua vida que você tente voltar à pureza de coração. Opa, isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. E posso dizer uma coisa: a minoria das pessoas se preocupa, perdão, com isso. A minoria. Por que eu fico falando dos erros? Porque nós estamos aqui também para falar sobre os equívocos que são comentados, que são cometidos, perdão. E nós comentamos sobre isso para que você não cometa o mesmo tipo de erro. E o nosso trabalho é um trabalho diferente. O nosso trabalho é um trabalho que lida com o caráter, com a personalidade, porque nós precisamos fazer isso, porque eu fazendo isso, eu lido com o meu caráter e com a minha personalidade também. Na raiz da noção da palavra tchuvá está um conceito de retorno, que é Shiva. Não tem nada a ver com Deus hindu, tá, irmãos? Por favor. Absolutamente nada a ver. A raiz Shiva, retorno. Não só ao passado de si mesmo, dos nossos antepassados, mas é um retorno à fonte divina, ao eterno, irmãos. A fonte divina de todo ser. O eterno é a fonte divina de todo ser. Nós estamos e precisamos retornar a ele. Voltareis, Shavatá, ao eterno vosso Elohim. Todas as formas de Teshuvá, por mais diferentes e complexas que sejam, porque a minha Teshuvá é diferente da Teshuvá de um irmão ou de uma outra irmã. Ninguém faz uma Teshuvá igual. As pessoas perguntam por que a Teshuvá não é igual. Porque nós não somos iguais, nós somos seres diferentes, nós somos seres individuais. Nós somos pessoas individuais. Um tem um temperamento mais acirrado, um é mais irascível, dado à ira, do que o outro. Ou um é mais tranquilo, é mais dado a conversas, fala mais do que o outro. Um consegue ser mais tímido, ser mais quieto. Outro consegue ser mais dado a ajudar as pessoas, outro é mais retido. Cada pessoa tem e vai ter uma área diferente na vida para ser corrigido. Um é dado mais ao perdão e a esquecer os problemas, e o outro é dado mais ao rancor. Interessante isso, né? Um é dado mais a palavras positivas, outro é dado mais a palavras negativas. Então cada um de nós vai ter uma área específica. E eu estou falando tudo isso, eu tenho certeza que vocês já estão lembrando de áreas específicas das vossas vidas, tá? É para isso mesmo que nós estamos fazendo esse trabalho. Tá? O trabalho essa exposição ela já entra dentro do caráter, né, da personalidade. Eu não sou psicólogo, tá, irmãos? Só que eu sou professor há 30 anos e a gente lida com pessoas, a gente acaba lidando um pouquinho, trazendo um pouquinho essa área da psicologia, por mínimo que seja. Eu não posso falar sobre psicologia, eu não tenho formação em psicologia. O meu objetivo aqui não é falar sobre psicologia. O meu objetivo é falar sobre ter um relacionamento com o eterno. E isso eu posso falar sobre Bíblia, falar sobre uma mudança de vida, e isso nós temos a liberdade. Mas eu não posso exercer algo do qual eu não sou e não tenho a condição, a capacidade. Ainda que a gente possa dar a entender alguma coisa nesse sentido, para mim, a mim não é cabido essa capacidade, tá? Esse talento que os psicólogos têm, que estudam, têm muita competência com relação a isso, né?
Todas as formas de teshuvá, por mais diferentes e complexas que sejam, têm um núcleo comum: a crença de que os seres humanos têm dentro de si mesmos o poder de efetuar mudanças interiores. Muitos fatores contribuem para distanciar uma pessoa do Criador. Entre esses fatores que contribuem para nos afastar do Criador estão a educação e o hábito. O hábito, por sua vez, tem muitas causas. A regra de que uma transgressão acarreta outra transgressão reflete não somente uma suposição sobre os fundamentos transcendentais da vida, mas também uma sóbria visão da realidade. Então, aquele conceito que a gente tem de que um abismo chama outro, lembra disso? Já ouviram sobre isso? Isso é muito comum. Né? Um abismo chama outro por quê? Porque um mau hábito chama outro mau hábito. Um pecado vai chamar outro pecado. Se você não controlar o seu pecado, você terá seríssimos problemas. Porque em cometendo um pecado e você dando vazão a esse pecado, você vai chamar a, a vazão para um outro pecado ainda pior. Querem uma prova? Quem pensa em cometer suicídio constantemente, e só o pensar já é um pecado, essa pessoa está fadada, ou ela pode estar fadada a vir a cometer o ato em si, que é totalmente desaprovado pelo Eterno. Então, meus irmãos, eu acho que a gente tem aí nós temos aí uma grande responsabilidade. Eu vou fazer um comentário, então, houve um comentário pertinente aqui, interessante também dentro do nosso chat. Não costumo fazer isso, mas de vez em raramente a gente faz, né? Ter a imagem do Messias. O cristianismo não sabe o que é ter a imagem do Messias. E nós, dentro da Teshuvá, ainda estamos aprendendo o que é ter a imagem do Messias, do Rabino Yeshua HaMashiach, daquele que se mostrou verdadeiramente complacente, mas firme também para atuar na exortação dos próprios religiosos, e que tinha todo o poder em si, mas se deixou levar e se deixou morrer, porque ele se deixou morrer, porque ele tinha um poder extrasensorial gigantesco, um poder enorme, como ele mesmo falou para Shimeon Kefa, se ele quisesse, ele mandava os anjos para que pudessem protegê-lo. Mas ele não fez isso e não poderia fazer isso porque não estava nos planos dele fazer isso. O plano dele foi, nos 3 anos e meio de seu ministério, mostrar àquele povo como fazer teshuvá. Yeshua não pode ser colocado como um político, não pode ser colocado como um psicólogo, não pode ser colocado nos trajes romanos da Igreja Católica Apostólica Romana, ele não pode ser colocado como um protestante ou puritano, um reformado, reformista, ele não pode ser submetido a isso. Yeshua era Yehudi e estava dentro da doutrina dos nossos patriarcas, que já era a doutrina dos nossos pais antes do dilúvio. A sua roupagem é única, é de um membro do povo de Israel. Yeshua não pode ser atrelado à imagem de uma igreja que guarda o sábado. Não pode ser atrelado a uma imagem de uma igreja com um viés pentecostal. E as pessoas não compreendem isso. Por quê? Porque elas fazem de Yeshua um ministro das suas próprias religiões, inclusive nas religiões pagãs. E se esquecendo verdadeiramente da sua essência como Ari da tribo de Yehudá. O Ari, o leão. O símbolo daquela tribo já era um leão. Aquilo já representava Yeshua HaMashiach. Então o Rabino Yeshua HaMashiach, esse que nós estamos nos referindo, e que vem com complacência para ministrar, em primeiro lugar, aos de Israel, e depois para que a sua palavra ficasse conhecida fora de Israel através dos seus talmidim, através dos seus seguidores, ele veio para colocar o que para o povo? Teshuvá, arrependimento, principalmente para aqueles homens, aqueles líderes do Sinédrio, do Sanhedrin. Então, irmãos, quando
voltando ao tema de Matitiarro, sete, 26, quando ele fala, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, e ele vai comparar a pessoa que não cumpre as suas palavras a um homem insensato. Se não cumprir as suas palavras, não está fazendo o propósito real da Teshuvah, que é o retorno. Yeshua veio para promover o retorno. Yeshua veio para promover uma obra ainda maior do que a obra de Irmeiahu, Jeremias, ainda maior do que a obra de Yeshayahu, Isaías, uma obra ainda maior do que Nahum, do que Baruch, do que Mica, etc, etc, os profetas menores, por exemplo. Mas muito maior. Yeshua veio para chamar a todos para a salvação. E é isso que as pessoas estão se esquecendo. Aceitar a Jesus, aceitar a Yeshua, não é apenas reconhecê-lo como Messias, e não é apenas pedir a Ele, porque Ele é o nosso intercessor, ou pedir ao Eterno através dele para que nos livre, nos dê bênçãos, nos dê um livramento, nos dê uma bênção, né, particular. Não é apenas isso, irmãos, mas é seguir aquilo que Ele colocou. Sermos como Ele foi, em bondade, em compreensão, em carinho, em amor, mas também em cumprimento e obediência à palavra do Eterno. Ora, se o nosso Messias guardava o Shabat, por que não devo fazê-lo? Ah, porque a minha igreja diz então que não pode fazer. Então a sua igreja é maior do que as palavras de Mashiach. Se Mashiach disse para oferecermos a outra face àquele que nos bateu, e alguém diz para você que se botar a mão, apertar o meu calo, eu revido, eu me vingo, então quem está certo? Yeshua ou a pessoa que disse que defende essa posição indigna perante o Eterno? Como? De que maneira nós estamos servindo ao Eterno? Através das palavras de Yeshua. Sobre o adultério, sobre as blasfêmias. O Eterno é bondoso, irmãos. O Eterno ainda está nos dando tempo para fazer techuvá. Isso é fundamental. E nós precisamos aproveitar isso. Página 12, voltando à obra. Um modo de vida distante da observância religiosa não apenas torna essa observância difícil. Se você fica longe da palavra do Eterno e longe da observância da palavra do Eterno, não torna apenas essa observância difícil, mas também pela própria lógica nele contida, a torna progressivamente mais difícil. No entanto, apesar dessas leis comportamentais, a techuvá permanece. Há sempre presente possibilidade de mudarmos a nossa vida e a própria direção da nossa vida. De acordo com os sábios talmúdicos, esta possibilidade de alterar a realidade após o fato, que é um dos mistérios de tudo que existe, foi criada antes mesmo da criação do mundo. Antes das leis da natureza virem a existir, antes de as montanhas terem nascido, como expressou o poeta divino, chamado de poeta divino, muito interessante aqui, o Criador de todas as coisas, bendito seja ele. Um princípio ainda mais fundamental e mais exaltado foi proclamado, que a mudança, isto é, a teshuvá, é possível. Apocalipse 14 diz assim: quão abençoados são os que lavaram as suas vestes. Em traduções mais originais está marcado quão abençoados são os que cumprem os mandamentos. E assim têm o direito de comer da árvore da vida,
e de entrar pelos portões da cidade. O Eterno garante que se fizermos uma techuvá correta, uma techuvá digna, teremos o direito de comer da árvore da vida. Isso é muito importante, irmãos. Então nós precisamos ter em mente de que servir ao Eterno através de Yeshua não é da boca para fora. E muitas pessoas estão fazendo isso da boca para fora. Estão mantendo os seus mesmos hábitos, mantendo os velhos hábitos, mantendo inclusive as mesmas amizades, quando essas amizades elas podem atrapalhar a sua techuvá, quando nós deveríamos ser sinceros com os nossos amigos. Querem um exemplo básico? Em dizer, por exemplo, olha, fulano, eu sei que você gosta de futebol, eu também gostava, nós éramos fanáticos, mas hoje eu não posso estar mais atrelado a essa realidade. E as pessoas não fazem isso. Conversar, expor a tua realidade. Se você segue e serve mesmo o Eterno através da tua realidade, porque futebol é idolatria. Eu não estou falando de exercícios físicos, você jogar bola com seu filho, com um outro amigo, sem que isso seja uma rotina que você vai se afastar da sua família. Por favor, irmãos, nós temos que usar o bom senso, e tanto o cristianismo quanto o judaísmo messiânico não usam o bom senso. Porque se a gente dá espaço para o Yetzer Hará, aí isso realmente vira uma progressão terrível nas nossas vidas. Mas você expor a sua vida nova, não é uma vida nova que você quer seguir? Mas você expor a sua vida nova para o seu amigo, dizendo abertamente que você não faz mais parte disso, sabendo, correndo o risco que essa pessoa não vai aceitar, o que pesa mais para você? Fazer teshuvá, servir ao Eterno, ou agradar as pessoas que antes tinham uma vida mundana com você? Essa é a nossa terceira e última reflexão que nós fazemos aqui no podcast Mensagem 67, do canal Fábio Pires, de 2 do 12, com o tema Techuvá, a importância desse ato nos dias atuais. Estamos encerrando esta mensagem. Amanhã voltaremos, está decidido, voltaremos com a parte 4 e na sexta-feira com a parte 5. Essa semana será uma semana sobre a Techuvá. Okay? Eu acho muito importante, porque as pessoas têm perguntado sobre isso. Eu acho muito importante, saudável, né, fundamental falarmos sobre esse assunto. Se você quiser continuar a escutar essas mensagens, a esse podcast, esse humilde podcast, a todos os irmãos que não se manifestaram, inclusive, e que estão nos ouvindo, e podem se manifestar aqui, nós temos um prazer dos irmãos se manifestarem, né? Vocês vão acompanhar conosco amanhã, na quinta-feira, e na sexta-feira, mais uma sequência sobre o tema Techuvá, a importância desse ato nos dias atuais. Nós temos que fazer Techuvá, porque nós estamos em dias cruciais de definição de juízos na face da terra. Estamos passando por momentos muito preocupantes, irmãos, e nós devemos atuar na nossa mudança de caráter. Techuvá é mudar o caráter. É isso que as pessoas estão crendo, mas elas não estão mudando. Isso é muito grave. As pessoas estão sendo informadas, elas estão sendo conscientizadas, mas elas não estão mudando o caráter delas. Eu acho isso gravíssimo. Nós precisamos mudar o nosso caráter, tá, irmãos? Agradecemos, então, a todos que estão aqui com as suas mensagens. Muito obrigado aos irmãos que estão colocando temas das escrituras, inclusive, isso é muitíssimo importante. Um grande abraço para todos os irmãos. Eu agradeço imensamente a todos vocês, aos irmãos que estão ouvindo os temas, e para aqueles também que querem repassar essas mensagens para vossos amigos. Fiquem à vontade, repassem, deixem um like no deixem um like no nosso canal, compartilhem com outras pessoas também. São mensagens que podem fazer a diferença, podem vir até a trazer uma esperança para uma pessoa que às vezes está passando por um problema tão sério, irmãos.
como isso já aconteceu comigo na minha vida, inclusive. Um grande abraço, Shalom Aleichem, que o Eterno vos abençoe. Essa mensagem fica gravada, que o Eterno vos abençoe mais uma vez e que guarde vossas vidas nesse dia de hoje, um dia tão maravilhoso que o Eterno nos permitiu acordar e vivermos. Shalom, shalom, muito obrigado, queridos.